A paz do Senhor para todos. Nós estamos aqui nessa quarta-feira no altar, no templo da Igreja Batista Nova Esperança, aqui na Vila Cruzeiro, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. Desejamos a todos que a palavra de Deus entre no teu coração e abençoe profundamente a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, apenas 2 versículos, o versículo 25 e o versículo 26. Nessa quarta-feira no altar nós vamos falar sobre um assunto que ele é muito discutido entre nós. E a forma como nós administramos esse assunto na nossa vida, independente de sermos evangélicos, independente de pertencermos a alguma religião, algum outro segmento religioso, seja também na nossa vida pessoal, como profissional, seja também na nossa vida familiar, como pai, filho, como esposo, as esposas, todos nós estaremos nos deparando em algum momento com esse grande desafio da vida, né, que é a administração da nossa própria vida, do nosso próprio tempo. Eu não vou falar aqui sobre administração de tempo, o objetivo não é esse, mas eu vou falar sobre preocupação e realização. Vamos falar um pouquinho sobre olhando para o futuro e vamos, a partir da palavra de Deus, ver se isso é certo ou errado. A gente vai entrar em alguns pontos que vão estar a todo momento nos desafiando a nos posicionarmos diante de um princípio que é bíblico, que já foi conceituado há mais de 3.000 anos atrás. E ele é muito presente nos dias de hoje, no mundo contemporâneo, tanto na esfera empresarial, no mundo corporativo, como também em qualquer área da nossa vida, nós vamos nos deparar diante desse desafio. E vamos ver o que o médico Lucas, discípulo de Paulo, fala no seu evangelho. Hein? Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 25 e versículo 26, eu vou ler na minha versão aqui, que é a NVI, Nova Versão Internacional, você tenta acompanhar na sua versão. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, porque se preocupar com o restante. Vou repetir mais uma vez. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com a restante? É interessante isso, né? Nós estamos diante de muitos desafios na nossa vida. Eu queria iniciar esta palavra que Deus colocou no meu coração com uma frase. Essa frase não é da Bíblia, é de um personagem da história mundial. Precisamente é o 16º presidente dos Estados Unidos. Esse homem, Abraham Lincoln, conhecido por muitos, ele deixou a seguinte frase sobre o tema olhar para o futuro. Ele disse o seguinte: futuro é uma perspectiva. A melhor coisa sobre o futuro é que ele chega um dia de cada vez. A forma como vivermos hoje exercerá grande impacto nas experiências que viveremos no futuro. Vou repetir. A melhor coisa sobre o futuro é que ele chega um dia de cada vez. A forma como vivermos hoje exercerá grande impacto nas experiências que viveremos no futuro. Essa é uma palavra de Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos da América. Mas o que é a palavra de Deus? Que é o livro dos livros. É um livro que traz para a gente. A palavra de Deus, ela também traz para a gente uma mensagem muito profunda sobre como olharmos para o futuro. Queridos, aqui eu não estou querendo dizer para você que o futuro, olhar para o futuro e planejar o futuro é pecado. Não é isso que eu estou dizendo. É muito importante, sim, você planejar
o seu futuro. Os grandes homens que passaram por nossa história, os grandes líderes, eles construíram impérios, eles fizeram muitas coisas boas que hoje nós colhemos o fruto do legado que eles deixaram porque eles planejaram. A gente poderia falar sobre vários deles aqui. Thomas Edison, um homem que deu início a todo o projeto que hoje nós temos na natureza, através da natureza, ele, ao observar, ele criou todos os seus mecanismos científicos e foi o homem que inventou a luz que nós conhecemos hoje, a lâmpada, que gera uma luz contida, uma luz intermitente, uma luz como nós conhecemos hoje. Foi um homem que planejou durante muito tempo, foi um grande cientista, e vários outros homens, Alberto Santos Dumont, um pai da aviação, também foi um homem que planejou o seu futuro, planejou de uma forma muito sábia todos os seus passos, ou seja, olharam para o futuro, pensaram no presente e deixaram um legado para a gente. Então, não é errado você planejar o seu futuro, mas a palavra de Deus, ela vai trazer para a gente um equilíbrio, é isso que a gente precisa olhar hoje. Eu falo para você que é jovem, para você que já é adulto, eu falo para você que é crente, cristão, evangélico, para você que não tem religião, para você que segue outro segmento religioso, você que é inteligente, você que é uma pessoa sábia, você vai buscar nas fontes do conhecimento um padrão de excelência para a sua vida. Então, eu quero apresentar para você esse padrão de excelência, a palavra de Deus. Vamos olhar mais uma vez para o Evangelho de Lucas. Como eu falei, Lucas foi discípulo de Paulo, do apóstolo Paulo. Lucas era um médico, era um homem também muito conhecedor da ciência. Naquela época, ele era um doutor, e ele deixou para a gente, através de vários princípios que ele resgatou da própria palavra de Deus. Aqui é um discurso do próprio Senhor, ele transcreveu dentro de uma visão científica, dentro de um ponto de vista do seu cotidiano, dos legados e também da bagagem de conhecimento que ele tinha. Ele deixou para a gente de uma forma muito clara, quando ele falou aqui para a gente: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena que seja, por que se preocupar, então, com as coisas restantes? Então, aqui a gente vai começar a olhar dentro da palavra de Deus, a partir da seguinte linha de pensamento: como que nós vamos poder planejar o nosso futuro sem cometer os exageros, né? Sem cometer os excessos que podem nos levar a uma vida de total descontrole emocional, até mesmo de perda de foco, desgaste mesmo. Como que a gente pode planejar o nosso futuro sem cair naquele legalismo da ansiedade, dos exageros, até mesmo das decisões mal tomadas que vão nos levar a vidas de erros. Vamos olhar aqui e considerar algumas passagens da Bíblia. Primeiro, como olhar para o futuro sem perder o rumo da nossa história, né? Dos nossos projetos e daquilo que a gente quer. A palavra de Deus fala de uma forma muito clara isso. Salmo 118, versículo 24. Abre a sua Bíblia. Vamos começar lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Vamos ver o que Salmos 118, versículo 24, vem a nos falar sobre esse tema. Salmos 118, versículo 24. Esse salmo, ele nos traz uma grande lição. É um salmo muito bonito. Ele vai falar sobre alegria. Tenta imaginar, antes de nós lermos esse texto, hoje aconteceu um negócio interessante comigo. Por uma grande coincidência, eu me deparei com um senhor, e esse senhor ele foi me perguntar uma coisa, né? E no momento em que ele me perguntou, eu respondi para ele, estava na rua, e aí, sem eu me identificar quem eu era, ele começou a ficar emocionado. E eu senti no coração daquele homem que ele tinha muita coisa dentro dele que estava deixando ele aflito. E, ao conversar, não precisei forçar muito, ele começou a falar e a confessar, e aquele homem, ele era avô de um bebê. Eu digo um bebê porque era muito novinho, 2 aninhos de idade,
que há pouco tempo atrás, saiu até na televisão, uma criança dentro de casa puxou uma cômoda, aquela cômoda foi e caiu em cima, a criança morreu. Morreu, gente, literalmente morreu. E ele era o avô que estava tomando conta dessa criança enquanto os pais estavam trabalhando. Uma coisa muito triste, muito triste. E fiquei quase 1 hora conversando com ele no ponto do ônibus. E ele colocando, né, as suas aflições, as suas lutas. E aí eu só ouvindo, não provoquei nada nele. Ali naquele momento eu senti que ele estava querendo falar, estava querendo ser ouvido, e eu fiquei quase 1 hora só ouvindo ele falar. Eu me contendo também para que não ficasse emocionado, pois também tem uma bebezinha de quase 2 anos. Estava sentindo a dor daquele homem, e ele se sentia muito culpado, porque a criança morreu e ele estava tomando conta da criança. Foi um momento que ele saiu, a criança puxou a cômoda caiu em cima, a criança tomou uma pancada muito forte na cabeça, que gerou logo depois, que foi levado para o pronto-socorro, óbito. E uma coisa me chamou a atenção nele. Depois dele ter falado tudo isso, depois de ter colocado toda a sua aflição, eu me identifiquei como pastor e comecei a falar sobre a palavra de Deus. E aí ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu perdi as contas de quantas pessoas falaram para mim o que o Senhor falou. Foi a mesma coisa que o Senhor falou para mim. Muitas pessoas falaram para mim que a culpa não foi minha, que eu não fui o culpado, mas eu me sinto culpado. E aí eu estava com essa palavra no meu coração, eu falei para ele aqui assim: querido, Salmo 118, versículo 24. Por coincidência, ele é de uma igreja batista, estava afastado, né, da igreja batista, se não me falha a memória, Central de Bom Sucesso. Se não é essa, é uma outra. Pastor Valdir Helmer, foi um pastor que foi pastor aqui também. Ele falou que estava afastado e estava pensando em retornar para o Evangelho, devido a essa dor toda que ele estava vivendo. E aí eu fui e deixei o Salmo 118, versículo 24 para ele, que diz assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse é o dia que o Senhor fez. E aí eu conversei com ele, tive a oportunidade de falar com ele, o nome dele é Ezequiel, e eu falei assim: irmão Ezequiel, esse é o dia que o Senhor fez. Hoje é o dia. É um dia de alegria, é um dia de celebração, é um dia de adorar a Deus. Eu não sei, melhor dizendo, a intensidade da sua dor, mas posso imaginar, pois também tenho uma bebê na faixa etária do seu netinho. Mas eu quero dizer uma coisa para você: glorifica a Deus na manhã desse dia, porque esse é o dia que o Senhor fez. O passado eu não posso mudar, o futuro ele passa pelo hoje. Você vai ser aquilo que você está buscando hoje. Se você se lamentar pela dor da perda, você vai ser uma pessoa amargurada amanhã, e o seu futuro vai ser um futuro que a gente não vai poder aqui dizer que vai ser um dos melhores. Mas se você hoje glorificar a Deus, adorar o Deus que você conhece, você pode ter certeza que o amanhã ele vai ser bem melhor. Viva cada dia o seu dia. E aquele homem foi, chorou, agradeceu e foi embora. Quando aquele homem ilustrou o que eu ia falar para vocês nesse dia, veio na minha memória um seguinte princípio: eu preciso valorizar cada dia. Como que nós podemos, queridos, fazer a diferença no futuro? É você viver o dia de hoje da melhor forma que você puder. Se você ficar sentado hoje planejando o seu futuro, mas se você não buscar hoje fazer algo importante para que esse futuro faça a diferença no amanhã, você vai ficar apenas no planejamento. Uma vez eu estava lendo um livro de filosofia, e nesse livro tinha uma frase, e a frase dizia o seguinte: esse livro era interessante, o nome dele é Pérolas para a Vida. Ele falava o seguinte: a ansiedade não te fortalece para hoje, mas te enfraquece para as coisas que você vai buscar amanhã. E era uma grande verdade, é um princípio muito, muito real,
que se aplica de uma forma muito real na nossa vida. Quando nós ficamos ansiosos para as coisas que nós vamos fazer amanhã, a gente não dorme, a gente não relaxa, a gente não se alimenta, a gente não fica feliz, a gente não curte o dia de hoje. Você fica tenso, você fica apreensivo, você fica ansioso, bate um monte de sensações que tira até o teu prazer na vida. E aí, quando você vai desfrutar do amanhã, que é o grande dia, você está cansado. Não acontece isso? Quem já casou, naquelas formas tradicionais, né, da igreja, da festa, né, não precisa nem ter a festa, só a igreja. Quem já casou dentro desses moldes, sabe o que eu estou dizendo. Você fica até tarde se preocupando com a roupa, com a maquiagem, com os docinhos, com a festa, com aquilo que vai acontecer. Quando chega no dia, você está lá do lado do pastor ou do padre, seja qual for a religião que você serve, você está lá. E aí você é um forte candidato para as videocassetadas do Faustão, não é verdade? Que aí você vai ter grandes possibilidades na hora da cerimônia, escurecer tudo, apagar tudo e você desmaiar no altar, pagando aquele grande mico. Por quê? Porque você ficou ansioso. Você ficou ansioso ao extremo que você não se cuidou para o seu grande dia. Isso acontece muito com a gente. Eu não estou sendo aqui, levantando uma bandeira contra a organização, contra o sistema organizacional, contra o planejamento, mas eu sou contra aos excessos, quando a gente começa a viver intensamente uma coisa que ainda não aconteceu. A palavra de Deus fala sobre isso, e, queridos, eu quero falar agora para crente, para a igreja. Quando nós vivemos desta forma, nós somos grandes legalistas e defensores do sistema organizacional. A gente faz os organogramas, a gente faz toda a estrutura, a gente distribui papel para a igreja inteira, mas a gente esquece de trabalhar algo que é muito importante, que é o dia de hoje. O que você está fazendo com o seu dia de hoje? Você tem buscado a Deus? A palavra de Deus fala que nós devemos buscar o Senhor, enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. A palavra de Deus nos desafia a viver intensamente dia após dia. Interessante que o próprio Senhor falou: por que você fica ansioso com o dia de amanhã? Por que você está tão ansioso? Olha para as aves do céu. Elas não plantam, elas não semeiam e nem colhem, mas o Senhor a cada dia dá o alimento para ela. Ou alguém já viu algum passarinho trabalhando na lavoura? Não, mas todo dia de manhã ele canta, ele glorifica a Deus. Olha que coisa interessante. De frente para a minha casa tem uma árvore muito grande. Da minha janela, quando o dia começa a amanhecer, por volta mais ou menos de 5, pouca da manhã, os passarinhos começam a cantar, mas eles cantam tanto, parece que eles estão se aquecendo por um grande coral. Canta muito, eu acho lindo isso. Eles começam a se balançar a asa, se esticar, pula de um lado, pula do outro, eles começam a cantar. Queridos, quando o dia raia, quando o sol se coloca no seu devido lugar e fica tudo claro, os passarinhos desaparecem. Eles partem para o campo para comer. Interessante que eles começam um dia adorando e celebrando. Queridos, tem uma música do João Alexandre, uma música bem antiga, que eu não me lembro muito bem como essa música é, mas ela tem um pedacinho que fala que é assim: os céus manifestam sua glória, Senhor, e o firmamento declaram seu louvor, e o Deus do universo exalta o teu não sei o que lá, não sei o que. E aí a música, eu não sou cantor. Interessante que essa música, uma música muito antiga, ela fala para a gente um princípio muito importante. Ela diz que toda glória, todo louvor, toda exaltação ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus do universo, tem que ser dada com a nossa forma de expressar, com a nossa gratidão, com o nosso louvor. Essa música, ela traz para a gente um grande exemplo, e o passarinho também traz para a gente um grande exemplo. Ele começa o dia fazendo o quê? Adorando. Queridos, como que nós podemos alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para a gente?
comece o seu dia adorando a Deus, aprenda com os passarinhos. Quando o Senhor usou o exemplo dos passarinhos, ele quis dizer alguma coisa. Olha para o bicho, que você vai ver o que o Senhor estava querendo falar. Ele começa louvando e ele parte para o campo. Ele não sabe se vai ter minhoquinha, se vai ter grão para ele. Ele não sabe, ele confia, ele adora e ele parte. Por que você também não faz a mesma coisa? Quando o Senhor usou o exemplo do passarinho, ele quis dizer o seguinte: olha só, observe as aves do céu. Elas não plantam, elas não semeiam, mas a cada dia elas têm uma porção do seu alimento. Interessante que o Senhor também ele fala também sobre outro exemplo. Muitas pessoas hoje ficam preocupadas. Poxa vida, eu preciso ir para o shopping comprar uma roupa nova, porque minha roupa está velha. Tenho que comprar um sapato, porque o meu está rasgando. Já estou com um buraco. Outro fala assim, essa roupa está muito repetida, eu preciso mudar. Porque eu já estou indo já 2 semanas com a mesma roupa para a igreja, só mudo a calça, depois eu mudo a camisa, eu inverto, muda só a camisa, depois eu mudo a calça, depois quando não dá mais, aí eu não vou para a igreja, porque eu não tenho mais roupa. Queridos, nós temos perdido tanto tempo se preocupando com coisas tão insignificantes, que Jesus, ele, com toda a sua sabedoria, ele nos deu um outro exemplo. E aí o segundo exemplo sobre ansiedade foi o seguinte, olha só, você já observou as aves do céu? Agora, observe os lírios do campo. Observe esse vegetal. Olha só, ele não tece roupa para si, mas ele é tão lindo, tão exuberante, que nem Salomão, o homem mais sábio do mundo, de grande riqueza, se vestiu tão belo quanto esse lírio do campo. E aí Jesus usa os dois exemplos e fala, não é você mais importante do que uma ave do céu, do que um lírio do campo? Então, por que você fica ansioso? Por que você se desgasta tanto com a vida, se o teu Deus, que pode todas as coisas e é dono de todas as coisas, ele pode fazer tudo por você? E aí a palavra de Deus diz para a gente o seguinte, só adore. E o salmista ensina para a gente sobre isso. Querido, se levantar de manhã, não importa que você não tenha um dinheiro no bolso, que você só tenha um Rio Card para ir para o trabalho, você não sabe nem se vai ter comida, dinheiro para comer. Queridos, faz essa prova, faz esse teste, glorifica a Deus, faz como o passarinho, sai em campo, deposita a sua fé em Deus, mas trabalhe, claro, faça por onde, porque o Senhor vai te sustentar. Quando você estiver fazendo o seu planejamento de vida, comece a pensar o seguinte, Ele não é o Deus da sua vida, Ele não coordena a sua vontade, Ele é o teu planejamento, é a tua meta, é o teu foco, e você precisa dele para que você possa ter metas, para que você possa alcançar os seus objetivos. Mas não deixe que isso seja o Senhor da sua vida. Existem pessoas que deixam essas coisas serem senhores das suas vidas. Está mais do que claro que a gente precisa, sim, de planejamento, mas a gente precisa saber dosar, para que isso não vire uma obsessão, para que você não se torne uma pessoa ansiosa. Sabe por quê? Senão depois vai vir um estresse. Depois você vai começar a ficar doente. E aí você, com todo o planejamento, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Olha o que a palavra de Deus fala aqui para a gente. Abre a sua Bíblia no Salmos 90, apenas no versículo 12. Salmos 90, versículo 12. Mais uma vez, a gente vai buscar lá no Antigo Testamento, no Salmo de número 90, versículo 12. Olha o que a palavra de Deus fala. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Vou repetir. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E eu queria falar dentro dessa mesma perspectiva sobre o nosso futuro. Eu queria trabalhar esse tema aqui, queridos. Valorize cada dia. Nós olhamos e vivemos cada dia um momento intenso, mas você precisa aprender a valorizá-lo. Não é simplesmente você viver o dia, como nós falamos anteriormente. Viva o hoje. Viva esse dia como se fosse um dia especial. Comece glorificando.
Mas não somente isso, você precisa valorizar o seu dia. Lembra do exemplo aqui do presidente Abraham Lincoln? Ele falou que o legal mesmo do futuro é porque ele passa pelo hoje. E hoje você precisa viver esse dia de uma forma muito especial. Porque é nesse dia que você vai ser visto pelo seu patrão, e ele vai ver e vai te observar hoje como um excelente profissional. E ele vai olhar para você e vai falar assim, poxa vida, eu não tinha olhado para ele, eu não tinha olhado para ela de uma forma mais criteriosa. Acabei de observar que esse meu funcionário, essa minha funcionária, ele tem um padrão de excelência excepcional. Eu vou promovê-lo. Agora, se você ficar ansioso com o futuro, poxa vida, eu estou ganhando pouco. Esse meu chefe, ele não me valoriza, essa empresa vai acabar comigo. Eu preciso pensar na minha aposentadoria, eu preciso pensar naquilo que eu quero alcançar, eu quero ter um carro novo, uma casa própria. E aí você trabalha mal-humorado, na hora o teu chefe passa e olha, mas que funcionário excelente, mas que crente mais resmungão, mas que funcionário mais relaxado. Eu não vou promover ele não, eu vou mandar ele embora no final do mês, porque eu estou cortando gastos, e eu preciso dispensar algumas pessoas, porque eu preciso promover outras. Isso acontece muito. Então, a gente precisa ficar muito atento, queridos, porque o nosso futuro passa pelo hoje. Isso é a Bíblia que está falando. Um livro que tem muita coisa interessante para te passar. E quando a gente vive esses princípios, a gente é abençoado por ele. Amém? Ao olhar para isso, a gente vai perceber, viver hoje, né, um dia de celebração, aproveitar e valorizar cada dia, a gente precisa ficar atento por uma coisa. Eu lembrei dessa palavrinha, porque enquanto eu estava meditando nesse material, na palavra de Deus, eu busquei em algumas fontes secundárias, algumas informações para que eu pudesse enriquecer essa palavra. Porque o meu objetivo hoje é fazer com que você possa olhar para a Bíblia e ver que ela não é um livro de ignorantes, não é um livro de fanáticos, de religiosos, mas ela é um padrão moral, social, intelectual, em todos os aspectos, ela pode ser aplicada na sua vida e ela pode ter o amparo, ela pode ter todo o respaldo do dia, do mundo que nós vivemos, do mundo contemporâneo, da ciência, da própria política e de todas as esferas da sociedade, é aplicável. E aí eu fui pegar um material de um treinamento que eu fiz numa empresa que eu trabalhei, e ao olhar para aquele material, eu olhei e vi um negócio interessante, uma palavrinha, procrastinação. Procrastinação. E aí eu coloquei como princípio, evitar a procrastinação. O que significa isso, pastor? Talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez nunca tenha ouvido. Olha o que representa isso. Procrastinação é o diferimento ou adiamento de uma ação. Para as pessoas que estão procrastinadas, isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação a outros, por não cumprir as suas responsabilidades e compromissos que foram colocadas através da sua responsabilidade como profissional. Então, a palavra de Deus já falava sobre isso. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, com a procrastinação, que, na verdade, é um estado, querido, que nós vivemos. Quando você não consegue alcançar um objetivo, ou seja, por exemplo, você recebe na sua igreja uma missão, só que você tem dificuldade de fazer alguma coisa. Por algum motivo, pastor, eu não sei falar direito, eu sou tímido, eu sou uma pessoa introspectiva, e aí aquela pessoa trava, e aí ela vê todo mundo fazendo, e ela fica lá travada. Depois aquela pessoa começa a se sentir no nada, ela começa a se sentir desanimada, começa a vir uma depressão, ela fica estressada com todo mundo, porque ela acha que está todo mundo querendo ser melhor do que ela, porque ela não está conseguindo acompanhar. Isso, querido, é um problema muito sério, mas será que a Bíblia fala sobre isso? Abre lá a tua Bíblia, Efésios capítulo 5, versículo 15 e versículo 16.
Agora a gente vai lá para o Novo Testamento e vai pegar uma carta do apóstolo Paulo para a igreja de Efésios. E a gente vai ver o que a Bíblia fala para a gente sobre isso. Efésios, capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. Apóstolo Paulo, um dos apóstolos de Cristo, doutor da lei dos fariseus, um homem intelectualizado, que falava várias línguas, conhecia profundamente sobre filosofia, era um homem muito antenado na sua época, respeitado por muitos, ao ponto dos gregos sentarem para ouvir Paulo falar, que naquela época era um povo que era referência de conhecimento. Então, vamos ver aqui o que ele escreve nessa carta que ele envia à igreja de Efésios. Efésios, capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. Portanto, seja prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vou repetir. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Sabe quando foi escrita essa carta? Por volta mais ou menos de 60 depois de Cristo. Queridos, eu estou falando de aproximadamente 2000 anos atrás. Naquela época, os dias já eram maus. Imagine hoje, aproximadamente 2000 anos depois desse manuscrito, né, dessa carta ter sido escrita pelo apóstolo Paulo. A palavra de Deus ela vai trazer para a gente aqui sobre essa sensação, essa crise que a gente vive. A gente precisa saber muito administrar o nosso tempo, a gente precisa ficar atento com as coisas que estão em nossa volta, a gente precisa se planejar até para viver, queridos. Quando você está hoje aqui, quando você está vivendo, você precisa saber planejar a sua própria vida. Existem pessoas que se preocupam com daqui a 5, 10, 20 anos, lá na frente, mas não se preocupem em planejar a sua vida agora. E é isso que eu estou querendo trazer para você nesse dia. Eu estou aqui para apresentar para você uma proposta que vai fazer você uma pessoa bem-sucedida. Isso é de graça, não tem custo de palestra, não precisa comprar CD nem DVD, não precisa fazer nada, não precisa de mágica. Estou aqui para trazer para você uma proposta de uma vida abundante, de uma vida vivida em intensidade, bem planejada, que passa por um padrão de excelência que é forjado pelo próprio Deus. Nesse dia, Deus está chamando você para colocar ordem no seu mundo interior. É você olhar para dentro de você e perguntar: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Estou me preocupando tanto com a minha previdência privada, é legal, interessante, faça, não dependa apenas do INSS. Não se preocupe apenas com o seu carnezinho, ou quando você chegar lá daqui mais ou menos uns 20, 35 anos, ter sua aposentadoria e viver sua velhice. Não se preocupe apenas com isso, mas comece a planejar a sua vida hoje. Porque se você não tiver um padrão de excelência hoje, queridos, talvez você não receba nem sua aposentadoria, mas a sua esposa, ou o seu marido, ou o seu papai, a sua mamãe, ou o seu dependente vai receber por você. Porque muitas pessoas não estão aprendendo um padrão de excelência de vida, estão se autodestruindo, são verdadeiros kamikazes. Então, Deus está chamando a tua atenção hoje para você planejar a sua vida. E de que forma você pode planejar essa vida? Passa por Cristo. Não tem como não mencionar Ele. Porque Ele ensina para a gente padrões de excelência que, se você viver, você vai ser sempre uma pessoa feliz. Você vai ser sempre uma pessoa produtiva. Você vai ser sempre uma melhor pessoa. Melhor do que você foi ontem, você vai estar sendo hoje, e amanhã você vai estar tendo grandes perspectivas de ser uma pessoa bem melhor.
Olha o que a palavra de Deus fala para a gente aqui. Volta lá para a Bíblia, e eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Nós vamos mais uma vez consultar os evangelhos, agora no Evangelho de Mateus, e a gente vai ver o que a palavra de Deus ela tem a nos falar sobre o futuro, sobre o que a gente pode aprender com ele. Olha o que a Bíblia fala. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha o que o versículo 34, logo em seguida, isso que eu acabei de ler, ele fala: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia ao seu próprio mal. Olha que coisa interessante. Versículo 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, queridos, a Bíblia acabou de mostrar para você que, olhando para o futuro, você não está cometendo nenhum erro. Agora, existe aqui duas vertentes. Você pode seguir o caminho de uma vida abundante, de uma perspectiva de uma vida melhor, ou você pode transformar o seu futuro numa grande melancolia. O que seria melancolia? Uma vida muito desgastante, uma vida estressante, uma vida depressiva, uma vida que, misericórdia, você vai ter muitos problemas, e se você conseguir chegar até o final dela, você vai chegar muito cansado. E não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou, em primeiro lugar, para adorar a Ele. Deus nos criou também para servi-lo e para viver uma vida feliz. Deus não criou você para viver uma vida estressada, para viver uma vida escrava do tempo. Há tempo para todas as coisas, assim diz o grande sábio. A palavra de Deus diz lá em Provérbio: há tempo para todas as coisas. Há tempo para você comer, há tempo para você ficar com fome, há tempo para você dormir, há tempo para você acordar, há tempo para você casar, há tempo para você descasar, há tempo para você morrer, há tempo para você viver. Aqui eu estou parafraseando o texto, não é assim não, tá? Há tempo para todas as coisas. Há tempo para você ver futebol e há tempo para você estudar. Há tempo para você brincar e tempo para você ir para a escola. Há tempo para você ficar um bom tempo metendo a cara nos estudos e há outro bom tempo para você viajar pelo mundo. Há tempo para construir. Então, há tempo para todas as coisas. E esse tempo, o dia de hoje, é o tempo de você planejar. Hoje, de você planejar a sua vida hoje. Vamos ler aqui uma frase, mais uma vez, a frase do Abraham Lincoln. Ele disse que a melhor coisa sobre o futuro é que ela chega a passar por um dia de cada vez, de forma que o amanhã passa pelo hoje. Então, a partir dessa interpretação, você tem hoje a chave para o seu futuro. A chave do seu futuro é o que você vai fazer agora. E Deus chama você agora para você tomar uma posição diante dele. Onde você estiver, aqui na igreja, em casa, no trabalho, você tem agora a oportunidade. Não se preocupa comigo. Se alguma coisa no que eu falei você não concordou, se alguma coisa que eu falei não te agradou, descarte. Guarde apenas isso na sua mente. O que você está fazendo com a sua vida hoje vai determinar o que você vai ser amanhã. As escolhas. Se você quer viver uma vida louca, pode viver. Mas amanhã, o teu corpo vai cobrar a conta. Se você hoje bebe, se você hoje fuma, se você hoje usa drogas,
Se você hoje se prostitui, se você hoje tem uma vida de sexualidade fora do matrimônio, se o seu namoro hoje não é um namoro dentro dos padrões que a Bíblia ensina que são padrões saudáveis, se você é uma pessoa fraudulenta, se você é uma pessoa religiosa, existe uma diferença de religioso para cristão. Se você é uma pessoa religiosa que ama mais tua religião do que o teu próprio Deus, tudo isso amanhã vai ser cobrado na conta. Vai ser cobrado na conta um casamento turbulento, porque você teve muitos relacionamentos e aí você, como todo mundo, vai ter sempre aquele sentimento, aquela atitude de comparações. Ah, aquela menina beijava diferente da outra, porque você já teve mais de 10, então a sua esposa, ela não beija tanto quanto a segunda e quanto a quarta, né? Coitada, a tua esposa é a 11ª, né? Aí você vai e casa com uma menina, e aí você fala assim, não, o sexo dela não é bom, porque a minha terceira, o sexo dela era melhor, e a 10ª foi melhor, mas só que a tua esposa já é a 20ª do teu relacionamento. E aí você começa a culpar a Deus, porque o Senhor me deu essa mulher. E aí Deus olha para você e fala, a culpa é sua, porque eu criei você para ela, eu formei você desde o ventre da sua mãe, e escolhi e falei que a Joaninha era a sua esposa. Só que você procurou a Maria, você procurou a Carla, você procurou a Fábia, você procurou a Luísa, e aí você procurou todas as outras, o alfabeto inteiro. E agora você está querendo o quê? Que as coisas sejam como deveriam ser? A vida está cobrando a conta. Se você usava drogas, você fumou durante muito tempo, e aí passa-se muito tempo, aí você vai e chega assim, eu estou com uma falta de ar, não sei, eu sou uma pessoa nova, não tenho nem 50 anos, estou com falta de ar, não consigo nem andar daqui para lá. Ah, Senhor, a culpa é sua. O Senhor não falou que se eu caminhasse nos teus caminhos, o Senhor iria me dar uma vida abundante? Eu não consigo nem ter uma vida tranquila. Mas a culpa foi porque você fumou a vida inteira. Deus pode sim te curar do enfisema pulmonar, do problema pulmonar, e pode sim. Mas colocar a culpa em Deus porque você está assim, foram os anos que você fumou. Talvez você viva a situação hoje. E agora, o que eu faço? Pare agora. Pare nesse instante de fumar, de beber, de se prostituir, de viver uma vida toda louca. E tente, a partir de hoje, fazer um futuro melhor. Porque quanto mais o tempo passa, a conta vai ser maior. Ao chegar a um ponto de você não ter como pagar essa conta. E aí, se você não paga a conta, o que acontece? Quando você não paga uma conta que você deve, você é penalizado por isso, correto? Seu nome entra para restrição. Se você não pagar a conta do restaurante, você vai lavar a louça. E aí, se a vida cobra a conta e você não paga, ela pede a sua própria vida, como um penhor pela sua inadimplência. E aí eu quero entrar no que a Bíblia fala sobre que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Então, queridos, 2 caminhos. A gente pode escolher um deles. O que nós escolhermos vai ser o nosso futuro.